Vem ler a Bíblia comigo. Hoje nós vamos ler o livro de Romanos, capítulo 7, verso 18 e 19 e alguns outros também. Tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Reserve esse momento, que seja um momento de plenitude, para que o Senhor fale ao teu coração. Mas antes, vamos orar? Senhor Deus, todo-poderoso e maravilhoso, neste momento, Pai, eu estou aqui para compartilhar da Tua Palavra, Senhor. Mas a minha mente é finita. A nossa mente é conturbada e cheia de desvios e cheia de confusões, Pai. A carne que habita em nós muitas vezes, Pai, na maioria das vezes, milita contra o nosso espírito, nos impedindo de compreender a Tua Palavra e de ter clareza do Teu querer. Mas nesse momento, Senhor, eu clamo pelo sangue de Cristo. Eu clamo pelo Espírito Santo. Eu clamo, Pai, onde há a Tua luz, as trevas somem, Senhor. E eu declaro agora toda a mente cativa ao conhecimento de Cristo. Que possamos crescer na Tua graça, que possamos crescer em conhecimento e na plenitude da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos falar com Deus então. Vamos falar através da palavra. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita coisas boas. Pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero fazer, esse faço. Quando nós falamos sobre essa passagem bíblica, normalmente nós direcionamos somente para o nosso lado espiritual. É porque sei que eu devo orar e eu não oro. Porque eu sei que eu devo ler a Bíblia e eu não leio, eu quero ler e não leio, eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu não consigo. E aqui fala que a gente sempre tem a tendência a fazer o mal. Quantas vezes você já quis fazer uma transformação na sua vida, uma mudança na tua vida para você mudar de nível e você não conseguiu e no meio do caminho você desistiu? Talvez você já tomou a decisão no seu coração, na igreja, sobre um apelo, uma decisão de abandonar a pornografia. Porém, você é vencido, tem sido vencido. Talvez você tenha sentido o desejo de abandonar o adultério, a fornicação. Talvez você já tenha pensado em como ser uma pessoa mais honesta nos seus negócios, no seu trabalho. Ou então até uma coisa mais simples, como tomar uma decisão de parar de fofocar, de contar pequenas mentiras, onde tudo isso causa um estrago na sua alma e afasta a presença do Senhor. Talvez também você já tenha pensado em começar um novo projeto, escrever um livro, entrar na academia, mudar a sua alimentação, ter uma alimentação mais saudável, ser uma pessoa mais bondosa, que ajuda as outras pessoas, abrir mão do egoísmo. E talvez você já tenha sentido vontade de fazer tudo isso, mas tome uma decisão. Mas a sua carne guerreia contra o teu espírito. Vamos ver o que o apóstolo fala disso. Ele fala assim: pois eu tenho prazer na lei de Deus segundo o homem interior, mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então você tem o desejo de melhorar, você tem o desejo, você aprende, você lê bons livros, você faz bons cursos, você talvez tenha até um mentor, mas em um determinado momento você compreende que você tem pouca força para você mudar esses hábitos, para você mudar a tua vida. Eu quero dizer para você que em um determinado momento disseram para Cristo que ele era bom, mas ele falou: bom é o meu Pai que habita nos céus. Ou seja, eu e você temos uma carne que milita contra o nosso espírito, que faz uma guerra contra tudo aquilo que traz prosperidade, vida, abundância e plenitude de Deus em você.
E Paulo ele chega a uma conclusão aqui no verso 24. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, talvez você esteja pensando neste momento que você nasceu imperfeito, que a culpa não é tua, de que o teu membro deseja as coisas erradas, deseja ser dominado pelo pecado, mas não foi sempre assim. Você sabia que quando você foi criado à imagem e semelhança de Deus? Você foi criado perfeito. No seu coração não havia maldade, não havia dúvidas, não havia derrota, não havia doença. O mal simplesmente não existia. E isso aconteceu na criação, no Éden, que está em Gênesis, capítulo 1. Eu vou ler para você sobre a nossa origem. Olha só que lindo. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Então, você foi criado perfeito. A sua origem é perfeita. Só que em um determinado momento, quando o homem escolheu duvidar de Deus, escolheu seu próprio caminho e conhecer o mal, diz aqui a serpente, Gênesis capítulo 3, verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então os vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Felizmente, o homem não sabia da grave consequência que essa escolha traria, onde ele perderia o controle da razão, o controle dos seus membros, estaria entregue a uma guerra constante e à escravidão. Mas eu quero dizer para você que eu tenho uma notícia extraordinária para você. Que Deus, Ele não nos deixou órfãos. Embora o homem no início tenha tomado uma decisão contra Deus, Ele veio restaurar em nós, veio resgatar em nós o domínio sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente e nos devolver de novo a sua imagem e semelhança. Vamos ver aqui? 25. Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, existe aí um escape. Existe uma possibilidade de você conseguir vencer o pecado, de você vencer o mal, de você conseguir de fato realizar aquilo que você tanto deseja. Isto é, o Espírito Santo, o poder de Deus que Ele está disposto a conceder a você. Diz aqui em Romanos 8, versos 10, diz assim: E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em nós. Portanto, irmãos, não somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificais as obras do corpo, e vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Então, nessa manhã, eu quero dizer a você que existe sim uma solução para você vencer o pecado, uma solução para você vencer essa guerra que está dentro de você, que é a constante presença
do Espírito Santo. E assim você terá os frutos do Espírito Santo. Amém? Vamos orar para que o Senhor, então, conceda diariamente a nós o poder do seu Espírito para afirmar os nossos pés no caminho da verdade. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, precisamos de Ti, dependemos de Ti, Espírito Santo. Que possamos viver pelo Teu Espírito, que possamos vencer as obras das trevas, Pai, porque Cristo já venceu na cruz. E com Ele nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.